vamos conversar um pouquinho. A gente tem visto grandes mudanças. Vamos começar pelo pós-pandemia, né? Assim, foi um momento de ruptura, não é? Nós tivemos que aprender a lidar com o digital, todo mundo teve que aprender. E você, particularmente, acompanhei um pouco da sua trajetória no momento em que nós fizemos aquele programa de mentoria e tal. E eu via o seu desafio, né? Porque tinha que gerenciar grandes equipes com grandes profissionais da área de TI à distância e conseguir entregar, né? E a Andréia é uma profissional que ela é conhecida pela entrega. Ela vai lá e entrega. E não é fácil, né? Às vezes a gente tem um custo pessoal, um custo de energia. E como é que você fazia, assim, na sua opinião, qual é o segredo do sucesso para ter sucesso? Conta um pouquinho dessa trajetória. Hoje eu acredito que está muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque hoje já tem esse formato híbrido aí, muitas empresas, né, Júnior? Justo. Já estão aí, né, praticando esse modelo híbrido, um pouco presencial, um pouco à distância. Algumas estão voltando só para o presencial também, não é? Mas eu acredito que depois que a gente experimentou essa possibilidade, eu acho que é um caminho meio sem volta, né? Porque as empresas perceberam que não reduz produtividade, ao mesmo tempo aumenta a satisfação da pessoa poder fazer esse híbrido um pouco na casa, um pouco na empresa. Então, fala um pouquinho sobre essa transição e como é que você está hoje nesse momento. Tá, então vamos contar um pouquinho historicamente, né? Perfeito. A área de TI, ela já se adaptou um pouquinho antes da pandemia ao trabalho remoto. Legal. Então, nas empresas que eu trabalhei em uma grande multinacional e a gente já tinha esse modelo um pouco remoto, não era um modelo assim oficial, mas a área de TI já trabalhava de casa em alguns países, né? Por ser uma multinacional, tinha profissionais em todas as partes do mundo. Sim. E muitas vezes o profissional de TI, assim, ele tem um conhecimento específico. Sim. E ele precisa, né, atender a empresa, mas não consegue estar em todos os lugares. Então, Claro. já antes da pandemia, já tinha essa disponibilidade de tecnologia para trabalho remoto. Legal. E essa disponibilidade do profissional atender de casa em qualquer horário. Perfeito. Então, isso era algo que era muito bom Comum para já. ambos, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. Legal. Quando entrou a pandemia, aí já não era mais só uma opção, né? Era uma obrigatoriedade. Não tinha como trabalhar se não fosse remoto. Mas que bom que já havia uma preparação anterior. Já havia uma preparação da empresa Sim. e também da área de tecnologia. Então, aí começa, né, a juntar os componentes, né? Porque a área de negócios já não tinha esse costume de trabalhar remoto. Então, foi todo um aculturamento. E na pandemia, né, como era um estilo, todos estavam remoto. Aí não tinha opção, então, fomos né? aprendendo, não tinha opção, isso, né? era isso. Se vira. Mas fomos aprendendo juntos qual que era o melhor modelo de trabalho. É claro que na pandemia teve seus desafios, tanto que quando voltou da pandemia, né, fomos migrando para o híbrido e hoje estamos no híbrido. Mas falando um pouco sobre o ter sucesso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito respeito e empatia, né? Porque cada um precisa ser ouvido, precisa fazer parte tanto das reuniões, dos times, né? A gente cria dinâmicas na empresa. Acho que na pandemia e depois da pandemia a gente tentou manter um modelo onde as equipes sempre se reuniam e todos tinham ali a oportunidade de falar. Sim. Então, parece, assim, no primeiro momento, né, que não é importante, mas é super importante como a dinâmica vai se dar, como as pessoas vão se relacionar, todos vão ter oportunidade de dar sua opinião, falar. Então, essa dinâmica, ela foi sendo trabalhada na pandemia e depois da pandemia isso foi mantido. Então, mesmo para aqueles modelos híbridos, né, então, aí já a dificuldade já era outra, né? As pessoas em casa, parte no escritório, e quem está em casa quer ter voz, quer ter, né, a palavra, e quem está no escritório precisa
tá atento também com quem está em casa. Então, isso foi uma dinâmica que ela foi sendo trabalhada ali ao longo do tempo. E hoje acho que isso tá bem consolidado. E aí eu digo, né, assim, como é que a gente trabalha para ter sucesso nesse modelo? Sim. É muito da gente trazer o time para ter autonomia, Perfeito. prover tecnologias, tem que ter ferramentas. Sim, com certeza. Então, por exemplo... Ninguém faz milagre se a tecnologia te deixa na mão. Ninguém faz milagre. Então, assim, são ferramentas, não só a própria ferramenta de videoconferência em si, né? Mas também aí entrando um pouco dos murais digitais, né? Das ferramentas onde você... por exemplo, você está trabalhando um projeto, uma ideia, poder compartilhar essa ferramenta para que todos possam contribuir. Legal, então, esse negócio de mural digital é bem bacana, mural digital, né? Cada um... Dá alguns exemplos para gente. Por exemplo, quando você está ali no presencial, né? Vamos discutir um tema. Sim. E é muito bacana você pegar ali um canetão, riscar um quadro, fazer um presencial gráfico, é fácil. Né? E no digital, né? No digital também tem essas ferramentas onde é possível fazer essa dinâmica também. Que poucos usam. Essa é a questão. Olha, a gente usa bastante, tá? Bom, e aí, isso é um segredo de sucesso. Eu tô colocando como ingrediente, boa, né? Boa. Porque realmente faz a diferença. Sim. Você trazer para a reunião os elementos. Legal. Né? Imagens, o próprio PowerPoint, sim. O mural em si, ele ajuda muito nessa questão. Vamos trazer aqui da ideação, né? Você está trazendo ideias, projetos. Então, a gente faz muito, por exemplo, cada um traz a sua ideia e cola um post-it. Mas é tudo post-it virtual, legal, né? Legal. Então, são dinâmicas que elas ajudam bastante na contribuição de todo o time para um determinado assunto. Então, vamos ajudar a turma que está vendo aqui o podcast, porque tem o pessoal do ambiente corporativo, né? Então, assim, explica para o pessoal exatamente que tipo de murais você pode usar, onde que eles existem, esse post-it virtual, onde que pega, dá um pouco mastigadinho para a turma também ter eu posso esses depois insights. A gente pode deixar umas dicas. Mas tem na descrição a gente põe. Isso, tem ferramentas que são free, né? Como Legal. O próprio mural que eu comentei aqui, tem o Miro. Tem outros também. Eu uso muito o Padlet, que é uma ferramenta legal, que as pessoas podem entrar e um ver o que o outro escreveu. Eu gosto Miro eu bastante. vi recentemente. Miro é legal. E o Miro já está com IA também, né? Exato. E ajuda bastante a IA, né? A própria IA eu ia comentar aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, do que eu uso, que é o Copilot, mas tem vários outras ferramentas de inteligência artificial. Que também ajudam bastante na própria reunião, né? Para a produtividade da equipe, né? Como também para trabalhar ali as ideias durante uma questão de um projeto de ideação. Né? A inteligência artificial ajuda bastante, né? Então, são as ferramentas que a empresa pode prover para os funcionários que colaboram nesse sucesso. Né? E eu acho, não só, eu digo, na parte da gestão, mas também no trabalho, no dia a dia, né? Sim.